paciente identificou os primeiros sintomas, principalmente o sangramento, o que ele precisa fazer? Especialista. Hoje no Guia de Saúde, nosso assunto é hemorroida, um assunto difícil de ser falado para algumas pessoas, gera vergonha, medo. Nós vamos falar sobre os mitos e as verdades deste problema com a especialista, a coloproctologista Belisa Tiegues. Doutora Belisa, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Natália, bom dia a todos os ouvintes da rádio. Desde já gostaria de agradecer o convite, justamente pelo fato que você falou que é uma doença que tem uma prevalência tão importante aí na população e existe ainda assim um tabu e uma vergonha em se falar sobre ela. Então é importante esse convite para que a gente possa esclarecer e tirar alguns mitos, para poder trazer à população aí tudo o que acontece, o que pode ser feito, como deve proceder. Muitas pessoas, há uma porcentagem, tem esse estudo, doutora Belisa, a porcentagem da população que tem esse problema de hemorroida? Tem sim, tem vários estudos. Hoje fala-se que cerca de 4,4% da população mundial é portadora de doença hemorroidária. Assim, na verdade, existe uma variação muito grande. Alguns estudos brasileiros falam em 26%, outros em até 80%, que eu acho que é muito. Mas o que a gente nota é que, na prática, é uma doença muito prevalente no consultório do coloproctologista. Agora, essa porcentagem aí são pessoas que conseguem identificar, há pessoas que, por exemplo, têm sintomas, mas por não procurar o médico não conseguem identificar que tem o problema? Sim, justamente. É uma doença subnotificada, diagnosticada justamente por isso. Por existir vergonha, muitas vezes um tabu. E o que acontece muitas vezes é que a população leiga acaba relacionando qualquer problema na região anal, como qualquer sangramento, com uma doença hemorroidária. E isso não é verdade. Nem todo sangramento, nem toda dor anal é hemorroida, né? O que é, então, doutora Belisa, a hemorroida? Vamos lá, o que é hemorroida é a pergunta, né? Então, hemorroida, na verdade, todo mundo tem. Faz parte da constituição do canal anal e ela é importante, inclusive, para garantir a continência do canal. Então, a hemorroida nada mais é do que uma região hipervascularizada, que tem mais vasos na região anal. E ela serve como um tapete ali na região. Então, quando a gente está no momento de repouso, que a gente não quer evacuar, esses vasos se enchem de sangue e essa engurgitação que a gente chama, ela propicia o fato da gente não perder nem gases nem fezes. O que algumas pessoas têm é a doença hemorroidária, que é a hemorroida se manifestando através de sintomas. O principal sintoma ainda é o sangramento, que é o que, na verdade, acaba assustando muito o paciente. Ele acaba procurando o coloproctologista para poder averiguar o que está acontecendo. Além do sangramento, o que mais pode identificar esse problema? O que o paciente também pode sentir ou pode notar é a presença de esterilização da hemorroida, que antes era interna e agora passa a se esterilizar. A grande maioria das vezes ela acaba voltando normalmente, mas muitas vezes ele precisa lançar mão de manobra digital com o próprio dedo para poder reduzir esse mamilo hemorroidário. Também pode estar associado à coceira na região, pela dificuldade de higienização quando ela é muito volumosa. E em alguns casos, quando existe a trombose, pode haver dor associada. Agora, a Maria Osória, do setor São Judas Tadeu, ela pergunta se há um problema que é gerado internamente e externamente, há diferença, ou só a externa que é o problema mesmo, doutora? Na verdade, pela classificação, existem hemorroidas externas e hemorroidas internas. E aquelas que são mistas, existem os dois componentes. Então, essa diferenciação realmente existe. A hemorroida que pode trombosar e que causa dor, que o paciente queixa de dor, é a hemorroida externa. Mas a hemorroida interna, ela acaba se prolapsando e exteriorizando também. Ouvinte, você pode mandar a sua pergunta, o nosso telefone ao vivo aqui do estúdio é o 3250-1124 e o nosso WhatsApp o 996870065. Hoje no Guia de Saúde estamos recebendo a coloproctologista, doutora Belisa Tiegues, esclarecendo os mitos e as verdades sobre este problema que atinge a hemorroida. Doutora Belisa, quais são as pessoas mais propensas a ter este problema? Há uma idade, homens, mulheres? O que nós notamos na prática é que essa doença ela vai acometer mais a terceira década, que a gente chama. Então, são aqueles pacientes após aí os 30, 40, 60 anos de idade.
Quando a gente vê nos estudos, fala que existe uma proporção quase igualitária entre homens e mulheres, mas na prática a gente vê que acomete muito mais mulheres, ou de repente porque as mulheres procuram mais o serviço também, tem menos vergonha de falar, de repente pode ser por isso que tem esse viés. Mas o que nós notamos na prática é que cada vez mais tem acometido pacientes jovens, pelo erro na alimentação, na falta de ingestão de fibras, água, atividade física. Então, aquele paciente que é um paciente constipado, que tem dificuldade para evacuar, é o paciente que está mais propenso a apresentar os sintomas da doença hemorroidária. Olha, falando em alimentação, temos alguns mitos e algumas verdades. O Flávio de Senador Canedo pergunta justamente isso que a senhora acabou de dizer, sobre a alimentação, que se pode influenciar no problema, a senhora falou que sim. E se comer pimenta, piora? É uma pergunta que todo mundo faz, né? Então, assim, existem vários fatores que vai levar o paciente a desenvolver a doença hemorroidária, né? Fatores genéticos, fatores familiares desse paciente, fatores constitucionais dele e a própria dieta. Então, o paciente que é constipado crônico, ele vai fazer um maior esforço evacuatório e, por consequência, ele pode desenvolver, sim, a doença hemorroidária. E sobre a pimenta, não que a pimenta cause hemorroida, mas aquele paciente que tem a doença hemorroidária e ingira a pimenta, ele vai sim piorar os seus sintomas. Da mesma maneira que a pimenta, ela desce queimando, ela vai sair também, causando esse certo dor, esse certo desconforto. Então, o paciente vai sim notar uma piora da sintomatologia da doença. Há um outro mito também muito comentado, o uso do papel higiênico de forma errada. Isso realmente interfere? Na verdade, o ideal seria que o paciente, após evacuar, fizesse a higienização com água, independente dele ter a doença hemorroidária ou não. Que na prática, às vezes, fica difícil, porque nem sempre a gente tem acesso a isso, não está em casa. Mas é claro que aquele paciente que tem a doença hemorroidária, ele também pode agravar os seus sintomas pelo próprio atrito do local com o papel higiênico. Então, o ideal é sempre lavar com água. A Juliana, da Vila Brasília, pergunta se as grávidas são mais propensas a ter o problema. Sim. Existe uma relação? Existe, isso é verdade. Pela própria alteração hormonal que acontece na gravidez e com o passar da gravidez, o próprio feto ali dentro, ele dificulta esse retorno venoso que deveria existir. Então, esses vasos, eles acabam ficando mais engurgitados. Então, uma paciente que está com uma dificuldade de deambular normalmente, de praticar atividades físicas por causa do final da gestação, né? Ela está mais pesada, tem essa dificuldade do retorno venoso e a própria alteração hormonal. Então, isso junta tudo, o paciente acaba ficando mais constipado e as grávidas acabam, sim, sofrendo mais com a doença hemorroidária. Existe uma diferença entre hemorroida e fissura, doutora? Existe, são patologias diferentes, elas podem estar presentes no mesmo paciente ao mesmo tempo, visto que ambas podem estar ligadas com a constipação, mas são patologias diferentes. Agora, a paciente identificou os primeiros sintomas, principalmente o sangramento. O que ele precisa fazer? Procurar o especialista imediatamente? Qual especialista? Há exames a ser feitos, doutora? Sim, é importante que o paciente, ao notar qualquer diferença na região anal, ou mesmo sangramento, mesmo que não note expressão, procure sim o especialista, o coloproctologista, porque muitas vezes o sangramento pode não estar associado à hemorroida e pode até ser o primeiro sinal de um câncer de intestino, por exemplo. Então, é muito importante procurar, sim, o especialista. O diagnóstico da hemorroida, ele é feito pela história que o paciente nos conta e pelo exame físico. Mas o paciente, é muito importante saber que a gente pode lançar mão de muitos exames para excluir essas outras patologias que são malignas e que podem levar à morte, como o câncer, né? Então, é importante pensar na colonoscopia. Em todos os pacientes após 50 anos devem realizar o exame de colonoscopia para que a gente possa fazer rastreio e, acima de tudo, prevenção de câncer. Porque uma colonoscopia, quando você detecta uma lesão benigna, a gente sabe que em torno de 5 a 10 anos depois, essa lesão pode sim virar um câncer. E isso pode ser tratado antes, lá atrás, retirando essa lesão. Então, é muito importante procurar o especialista, qualquer sinal diferente que o paciente note. Depois de identificado esse problema, quais são os próximos passos? Como é que se inicia o tratamento?
Existem vários graus de hemorroida, né? Para aqueles graus mais iniciais, a gente pode lançar a mão do tratamento conservador, que a gente chama, que é o quê? Principalmente mudança de hábito de vida. Então, como é aquele paciente que geralmente tem dificuldade de evacuar, é um paciente constipado crônico, a primeira conversa que nós devemos ter com ele é ele entender que ele precisa ingerir fibras e tomar muita água. Porque se isso não acontecer, a tendência é sempre evoluir a doença e ele vai sofrer cada vez mais. Nos graus mais avançados, a gente acaba indicando cirurgia para esse paciente. E aí existem várias modalidades de acordo com o tipo da hemorroida, a sintomatologia do doente ou não. Mas mesmo esse paciente que é proposto o tratamento cirúrgico, ele tem que ter consciência em mente que se ele não mudar os hábitos de vida dele, alimentares, de atividade física, ingestão de água, é um paciente que ele tem propensão a ter recidiva da doença e continuar sofrendo com ela. A gente tem a pergunta aqui do Luiz, do setor aeroporto. Ele pergunta se a hemorroida tem cura ou sempre ela pode ir voltar, aparecer os sintomas novamente. Aqueles mamilos que são retirados, que a gente chama, eles não existem mais. Mas, como eu falei anteriormente, se o paciente não se propor a ter essa mudança de vida, podem surgir outros. Quando, em todos os casos, ou quando, gostaria que a senhora explicasse detalhadamente, é indicado a questão da cirurgia ou não precisa em alguns casos? A doença hemorroidária, ela é uma doença benigna, né? Então, ela não tem essa natureza maligna. Então, a cirurgia é uma conversa que nós, especialistas, temos com o paciente. A indicação da cirurgia é o quanto aquela hemorroida incomoda ele no dia a dia. Então, é claro que aquelas hemorroidas com grau mais avançado, elas vão incomodar mais o paciente, ele vai queixar mais e, por consequência, vai ser onde vai ser proposto a cirurgia. Mas não é toda hemorroida que tem indicação cirúrgica. A gente vai para o intervalo. Na volta, a doutora Belisa continua falando mais sobre esse problema da hemorroida, essa doença causada por essas inflamações. Se você, ouvinte, tem alguma dúvida, ligue para a gente, 3250-1124. Hoje no Guia de Saúde, recebendo a coloproctologista, a doutora Belisa Tchegues, falando sobre hemorroida, mitos, verdades, tratamentos, sintomas. No início da entrevista, doutora Belisa, nós falamos aqui sobre vergonha, preconceito. Qual a importância do diagnóstico precoce nestes casos de identificação tanto de problemas com hemorroida quanto problemas mais sérios que são confundidos com a hemorroida? Realmente, Natália, existe um preconceito muito grande da população em falar sobre o assunto, mesmo com seus familiares ou com o próprio médico. Principalmente os homens. Geralmente a mulher chega levando o homem para o consultório e fala assim, fala para o doutor o que está acontecendo, e ele fica mudo, com vergonha. Então, existe isso mesmo. E como qualquer outra doença, é muito importante o diagnóstico precoce. Eu converso com os pacientes, sempre falo que quando a gente estiver correndo atrás da doença, a gente começa perdendo. Então, é importante sempre estar à frente dela. Quando a gente faz um diagnóstico precoce, a gente sempre tem a oportunidade de poder prevenir o avanço da doença, ou mesmo até não precisar indicar a cirurgia, no caso da hemorroida. E como eu falei anteriormente, o paciente ele tem uma ideia de achar que tudo que acontece na região anal é hemorroida. Ele geralmente chega no consultório e fala assim, doutor, eu tenho hemorroida. E nem sempre é. Muitas vezes são doenças malignas que precisam ser abordadas de outra forma. Então, o que a gente tem vendo cada vez mais é paciente, muitas vezes, que vem com uma queixa que, às vezes, está relacionado, sim, à doença orificial, à hemorroida ou à fissura que você até comentou, mas que no rastreio, o especialista pede a colonoscopia e acaba fazendo o diagnóstico já de um câncer, de um paciente que não tinha uma história familiar, e até um paciente que não está aí na faixa etária, digamos assim, um paciente jovem, ou mesmo uma lesão que a gente sabe que na evolução se transformaria em câncer. Então, é imprescindível, é importante procurar, sim, um especialista. Em quais casos a colonoscopia precisa ser feita de qualquer forma? A sociedade americana, a sociedade brasileira, ela fala hoje que todo paciente aos 50 anos deve realizar sua primeira colonoscopia. E ela, dependendo do achado dela, ele vai entrar num período de até 5 anos de intervalo ou até menos. Para aqueles pacientes que têm queixa, a colonoscopia é indicada antes. Aí, dependendo da queixa, tem sua indicação, né? Sangramento, se você acha que sangramento pode ter uma origem intestinal ou não. E para aqueles pacientes que têm história familiar de câncer de intestino, que não tem aí alteração genética específica de síndromes, a colonoscopia deve ser realizada 10 anos antes do caso
do primeiro caso da família. Então, um exemplo. Se o seu pai teve câncer de intestino aos 40 anos, deve ser realizada aos 30 anos a primeira colonoscopia, para a gente poder fazer rastreio mesmo e prevenção de câncer. Agora, voltando para a hemorroida, a doutora Belísio Matheus nos ligou. Ele pergunta se tem alguma relação entre sexo anal e hemorroida e também relação com a hipertensão. Não existe relação nem com o sexo anal, nem com a hipertensão. A hipertensão é uma patologia diferente, a fisiopatologia dela, e o sexo anal também não tem relação com a hemorroida. É claro que um paciente que tem hemorroida pode piorar a sintomatologia dele, mas não que ele vai desenvolver hemorroida pela prática do coito anal. Identificado o problema, realizada a cirurgia, o tratamento e depois o pós-operatório. Como é, doutora Beleza? A gente tem que falar que é um pós-operatório meio complicado. É um pós-operatório doloroso, o paciente ele queixa um pouco de dor, mas nada que não pode ser contornado através de medicação. Como eu falei anteriormente, o que o paciente tem que ter em mente é que ele tem que mudar o hábito de vida. Então, aquele paciente que geralmente ele entende isso e ele incorpora isso, e ele vai alterando a dieta dele, aumentando a ingestão de fibras e água, já antes da cirurgia, ele tem um pós-operatório mais tranquilo. Mas os primeiros dias são mais complicadinhos, assim, mais difíceis, mas a medicação, ela ajuda muito, o fato do paciente fazer o repouso que deve ser feito, o banho de assento que a gente orienta. Então, são todas medidas que são feitas no sentido de tornar esse pós-operatório o menos traumático e doloroso possível. Há algumas alimentação saudável sempre, a senhora já tem falado aqui ao longo da entrevista toda, mas há algumas coisas que são proibidas ou é tudo mito? A gente falou da pimenta, há alguma coisa que realmente interfere? Não tem nada proibido. Como eu falei, esses alimentos apimentados, eles vão piorar a sintomatologia de quem tem, mas assim, ser proibido algum alimento que possa causar hemorroida, não. Em relação a algumas pessoas, como a senhora disse, confundem a hemorroida com alguma coisa quando dá sangramento com uma doença até mais séria. Mas falando especificamente da hemorroida, caso não seja tratado, o paciente demore ou nunca procure, tente resolver ali em casa mesmo, pode se transformar em alguma coisa mais séria? Pode se transformar em o quê, doutora Beleza? Como eu falei anteriormente, Natália, a hemorroida é uma doença benigna, né? A hemorroida não vai virar câncer. O que pode acontecer é de ter patologias associadas à hemorroida. Por isso que é importante procurar o especialista. Mas a hemorroida em si, ela não maligniza. Pode sim piorar os sintomas, uma hemorroida que era um estágio inicial, na evolução tornar uma hemorroida de um grau mais avançado, fazer uma trombose hemorroidária, né, que é uma situação muito dolorosa, que o paciente queixa muito, mas virar uma doença benigna, virar maligna, não. Pode até atrapalhar, né? A questão do trabalho, questão da convivência social. Justamente, né? Porque nesses quadros agudos de trombose, é um evento muito doloroso. Então, o paciente acaba se limitando, tem dificuldade de andar, acaba restringindo sim, às vezes não conseguindo ir ao trabalho. Então, é desconfortável para o paciente, né? Por isso que, na verdade, a conduta de cirurgia ou não é uma coisa que é muito do especialista com o paciente, de entender o quanto aquilo para ele está incomodando mesmo. Muitas vezes há necessidade de um trabalho psicológico também? Sim, o que a gente percebe na prática é que principalmente as mulheres têm muita dificuldade de evacuar. Isso é uma coisa assim social e já está incutida em nós mulheres, assim. Então, é um paciente que a gente precisa ter mais perto, acompanhar e conversar, no intuito de procurar tanto mudar o hábito de vida, mas também a cabeça desse paciente, criar um hábito evacuatório, saber que tem que ter horário para aquilo, de que não existe tabu, todo mundo evacua, né, homens e mulheres. Então, às vezes a gente tem que ter essa abordagem por esse lado assim mais psicológico, sim. Automedicação, doutora Beleza, muitas pessoas acabam não procurando especialista, como eu acabei de perguntar, e aí acabam utilizando de pomadas, vão na farmácia, alguém indica, alguém usou. Qual o perigo dessa automedicação, usar pomadas por indicações aleatórias, por exemplo? Assim como a doença hemorroidária, como em qualquer outra doença, é ideal nunca se automedicar, sem procurar o especialista para que possa ser feito o diagnóstico correto e aí sim tratar da maneira mais adequada, né?
Então, não se deve usar pomadas que o seu vizinho usou e para ele melhorou, porque pode ter outra coisa associada e muitas vezes o tratamento é diferente, né? Então, pode sim causar mal. Não se automediquem. O Lúcio Flávio pergunta se mesmo depois que acontece um sangramento, é preciso ir ao médico para ver se há algum problema grave. Sempre é bom procurar um médico. Teve um, depois não teve mais mesmo assim? Sim, pode ser que ele nunca mais venha a ter sangramento. Pode ser, por exemplo, que esse sangramento que ele teve foi um trauma evacuatório, né? Uma fissura que você perguntou, que é uma rasgadura no canal anal, uma fissura aguda que se resolveu. Pode sim, mas e se não for? Né? Então, a gente só vai fazer o diagnóstico se procurar o especialista e for examinado por ele. A senhora já falou, mas temos a pergunta da Bruna Gomes, é sempre bom ressaltar. Ela pergunta se é importante fazer a colonoscopia rotineiramente. Vamos só resumir o que a senhora já falou da colonoscopia? Sim. Então, é importante sim, Bruna, né? Desde que seja indicada, várias indicações aí que eu já comentei anteriormente. Então, o ideal é procurar o especialista, porque dependendo da queixa, da idade, vai ter uma indicação e, posteriormente, se tiver algum achado ou não, vai seguir o acompanhamento. Não necessariamente esse paciente tem que fazer colonoscopia anual. Então, vai depender do segmento e da conduta do especialista de acordo com o achado. O Valtinho pergunta, ele ligou aqui também, onde é feito o exame para saber se a pessoa tem problema na hemorroide, se ele consegue fazer isso pela rede pública? Valtinho, consegue sim. Existem especialistas na rede pública. O centro de referência da prefeitura aqui de Goiânia funciona com coloproctologistas. Então, o ideal seria você agendar uma consulta com o clínico e o clínico irá te encaminhar para o especialista. O exame ele é feito no próprio consultório mesmo. É um exame físico em que a gente faz a inspeção do canal anal com algumas manobras e é realizado o toque retal e a anoscopia, que é um aparelho que a gente introduz no ânus para poder verificar a hemorroida, mas ele é feito no consultório mesmo. Para finalizarmos, doutora Belisa, em resumo da nossa conversa de hoje, alimentação saudável, acompanhamento com especialista e nada de preconceito nesses casos. Justamente, Natália, é isso aí. Eu acho que você resumiu tudo, interessante, gostei muito. A ideia é essa, nem todo sangramento é hemorroida, ele pode estar nos dando um alerta para uma doença muito mais grave, maligna, como o câncer de intestino. Então é importante ter em mente que a procura do especialista é imprescindível. E a alimentação saudável sempre, né? Ingestão de fibras, água, atividade física, isso vai ajudar não só o seu intestino funcionar bem, como você a produzir, a ser uma pessoa mais saudável, ter mais energia, vai mudar o seu dia a dia. Doutora Belisa, muito obrigado pelas informações deste sábado. Doutora Belisa Tchegues é coloproctologista, conversando conosco hoje no Guia de Saúde sobre problemas na hemorroida. Um bom dia, um bom sábado. Obrigada, Natália. Um bom dia a todos os ouvintes. Gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui conversando sobre o tema e um excelente sábado a todos.